Boa noite, gente, todos e todas bem-vindas aqui ao nosso canal Filosofia de Primeira, com mais um fórum com vocês nessa noite de sexta-feira. E a temática desse fórum é educação. E quando eu vou falar em educação, eu vou falar do sentido mais histórico, talvez, né? E também no sentido prático, né? Mas do sentido geral, histórico, como o que é educação? Para adentrar ao tema, nós vamos ao nosso texto, trazendo um pensamento que diz que um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tem a serenidade para se esvaziar e a sensibilidade para aprender. Augusto Cury. Todos conhecem o Dr. Augusto Cury, que é psiquiatra e psicanalista e trabalha com projetos aí de treinamento a lideranças, a professores, a profissionais da saúde, da educação, etc. E o texto começa pela seguinte forma: educação. Essa é qual podemos afirmar que passou por muitas mudanças ao longo das eras do homem, Homo sapiens, dotado de consciência e de entendimento e interação grupal. Aristóteles, na Grécia Antiga, já chamava de ser social e político. Quando os gregos tinham a paideia, os romanos a latina, até os antigos hebreus com seu Talmud no Oriente, a educação sempre foi uma necessidade advinda do sujeito e a sua prole. As grandes personalidades tinham seus preceptores. Alexandre Magno, Aristóteles, ou Nero, o terrível, Sêneca. A educação domiciliar era para poucos e para o exercício público futuro. Na Idade Média, com o papel da igreja no cenário social, a educação deixa de ser meramente caseira e passa a ser feita pelos bispos e padres. Com a criação das escolas e universidades, passa a surgir a necessidade de um sistema de ensino moral. Desde então, líderes católicos acabam bancando o aprendizado de meninos pobres, na sua maioria para prepará-los como futuros sacerdotes. Com a modernidade e a criação do Estado-nação contratual a partir do século XVII e XVIII, a educação passou a ser uma obrigação do Estado. Ainda que pontual, porque grande parte da população europeia era pauperizada e analfabeta, entre as camadas mais estratificadas. Depois vieram os modelos de escolas mais tradicionais do século XVIII e XIX, onde o mestre era o detentor do conhecimento e o aluno era um passivo apenas, uma forte influência neoplatônica ocidental. Já no século XX, esse modelo deu lugar a outros, como a nova escola crítica, mais libertadora em relação à tradição da educação moral, por volta de 1950. Ao mesmo tempo em que John Dewey apresentou o pragmatismo pedagógico nos Estados Unidos, hoje temos a pedagogia educacional com base nas teorias científicas do desenvolvimento cognitivo e laboral das crianças, etc. Ainda que a ciência Piaget, Lacan, Jung passem a ser parte desse processo evolutivo dos alunos, visando o desenvolvimento de todas as etapas para a melhor autonomia dos sujeitos, o que é amplamente discutido por todos os interessados. Com o advento da tecnologia, se pensa fortemente quais poderão ser os novos rumos da nova educação para as próximas décadas. Qual o novo papel dos pais educadores nesses processos educacionais infantis, incrementado por questões de meio ambiente e da tecnologia?
até onde o Estado pode intervir sobre o aluno em relação à cultura de seus progenitores e em processos de interação pedagógica. As crises da educação de hoje são muito ligadas ao atributo das autoridades entre professores e pais, onde essas prerrogativas devem ser demarcadas por questões de ensino e de valores, costumes, dificuldades com a questão da sexualidade em sala de aula. Então, esse foi o texto que eu apresentei a vocês. A educação sempre foi uma forma, como o texto diz, que antigamente a educação era quase praticamente um braço do Estado. As crianças, desde a ideia grega, que é o sistema grego de ensino, ensinava as crianças a várias questões como a ética, a dialética e a oratória, para que as crianças se tornassem os futuros oradores, os futuros políticos dentro da agora grega, né, da polis. Isso deu nos romanos com a ideia de autoridade, preparando para ser futuros generais do exército e para o serviço do imperador, isso durante a Roma Antiga. E já na Idade Média, com o advento do cristianismo, com a ascensão da igreja no cenário da época ali, então a educação passa a ser uma educação sacramentada, moral, com a influência direta do cristianismo. E depois do século XVIII, com o iluminismo, então vem as questões da educação, até chegar ao século XX, que com a ideia do Estado contratualista moderno, a educação passa a ser uma das prerrogativas do Estado, ou seja, ela sai da responsabilidade dos pais, da casa, e passa a ser do próprio Estado. E a educação é sempre um misto de questões a ser colocado sobre a mesa, na medida que há novos conceitos, as novas teorias, até mesmo a questão aí da própria sexualidade dentro da sala de aula, né? Aí que é uma questão, por exemplo, de ideologia de gênero. Depois a gente vai falar sobre mais uma coisa na próxima aula. Mas a educação, ela sempre foi uma forma de um tentáculo do próprio Estado, às vezes para se tornar uma educação cidadã, desde os tempos antigos. Mas a gente pode dizer que a educação ela tem suas raízes, as suas ramificações. Uma educação mais integrativa, por Edgar Morin. Uma educação mais pragmática, John Dever. Uma educação a partir, por exemplo, de desenvolvimento cognitivo-motor, Piaget, de interação com o grupo, Vygotsky. Uma educação a partir de interações dos objetos, da integração dos objetos do espaço, como Maria Montessori. Uma educação a partir de aspectos mais humanistas, como o próprio Luc Ferry, a partir de múltiplas inteligências tecnológicas, Pierre Levy. Todos esses autores, ou uma educação mais libertadora, como aqui no Brasil, a partir de Paulo Freire. Então a educação ela passa por várias etapas e por várias visões de seus autores, dos seus teóricos, desde a Grécia Antiga até os nossos dias, né? Uma educação voltada à ética, à força, como na Grécia Antiga, Atenas, ou mais militarizada, como em Esparta, ou o modelo romano. Então a educação sempre foi uma questão muito tênue
hoje é muito debatida. Qual os limites da educação? Qual o sentido de autoridade hoje? Entre pais e educadores? Talvez colocar educadores apenas como professores, mas educadores vem no sentido dos pais, progenitores, educadores no sentido dos professores da educação, a sua escolarização. Então, a educação sempre foi uma questão muito debatida e muito mais debatida nos nossos dias por haver tantas mudanças de comportamento cultural, de sociedade, de composição de grupos, de faixas etárias. Então, a educação sempre foi uma questão sempre importante e porém muito debatida. Como, por exemplo, a função do Estado na promoção de políticas educacionais, no desenvolvimento de um sistema educacional para que um país se torne efetivamente desenvolvido. Por exemplo, todo o desenvolvimento da humanidade se deu a partir da composição e da organização das sociedades, e a partir dessa houve a descoberta de novas formas de educação, de conhecimento, o número, a escrita pelos sumérios ao longo da história. Isso se dá pela construção do conhecimento a partir de sociedades socialmente organizadas, onde sai do sentido horta, sentido mais tribal de sociedade, e passa a pensar as suas próprias necessidades. E a educação não é muito diferente disso. Tanto na idade, por exemplo, na Idade Média, que foi uma educação muito voltada à moral, e isso se deu até, por exemplo, até a primeira década do século XX no Brasil, que a igreja ainda detinha muito o monopólio da pedagogia no Brasil. Só mudou a partir das questões trazidas por grandes escritores como Cecília Meirelles e Anísio Teixeira. Então, educação sempre foi uma questão de desenvolvimento de novas técnicas, de novas formas de se chegar ao conhecimento. A base de um país desenvolvido se dá muito pela sua educação. Você vê os países mais desenvolvidos do mundo, um dos itens sempre avaliados é o sentido da educação, como aquela nação trabalha sobre as políticas, a própria educação, como ela trabalha políticas públicas educacionais, etc. Então, a gente trabalha hoje em dia as questões dentro da sala de aula, que é muito mais um desafio para os professores, para os especialistas, porque uma educação muito voltada à tecnologia, uma educação mais tecnocrata, com vários recursos, vários momentos, várias teorias, e torna a educação um desafio muito mais complexo. Então seria essa ideia de que educação sempre foi um termômetro para se medir se uma sociedade ela avança no sentido do progresso, ou se ela não está nesse caminho de desenvolvimento e tecnologia, ou se ela simplesmente prefere uma educação voltada ainda a ritos tradicionais, como no próprio Oriente ali, onde ainda temos uma educação bastante tradicional ainda. Então, seria essa a grande questão. Educação sempre é um ponto de partida na construção de uma cultura para uma visão de mundo.
que vai na criança até ela se tornar um adulto, nas suas fases aí de chegar à maioridade. Aquilo que o próprio Kant chama de esclarecimento, sujeito esclarecido. Como dizem em alemão, é o Aufklärung, o sentido de iluminar, de sujeito iluminado. Então seria isso.